Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula da série Radiciação, Conceitos Básicos. Esta é a aula 4 e falaremos sobre propriedades. Começando com a propriedade 1, quando o índice e o expoente são iguais. Antes de tudo, nós podemos entender que os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes, não só para o estudo das operações de radiciação, mas também para estudos de outros temas de matemática. Então vejamos a primeira propriedade. Vamos aí a alguns exemplos. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, raiz quarta de 81. Quanto dá a raiz quarta de 81? Eu vou pensar no número que eu tenho que multiplicar por ele mesmo 4 vezes para dar 81. Nesse caso, então, é o 3. Porque 3 elevado à quarta, então aqui, ó, pois 3 elevado à quarta é igual a 81. Então vejam que este 81 eu posso escrevê-lo como 3 elevado à quarta potência. Reescrevendo, então, esse radical, nós podemos escrever da seguinte forma. Vou colocar o 3 aqui e só vou mudar a cor para ficar mais fácil de visualizar aqui a propriedade, tá? Raiz quarta aqui, que é raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Isto aqui é igual a 3. Veja que não mudou nada. 3 elevado à quarta continua sendo 81. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, raiz quarta de 3 elevado à quarta é igual a 3. Vejamos outro exemplo aqui. Ó. Eu quero calcular a raiz cúbica de 8. Não, só o 8 aqui. Ó. Raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Por quê? Pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então veja que no lugar do 8, eu posso escrever como, deixa eu colocar com cor diferente de novo, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, que é igual a 2. Então, dessa forma, você já percebeu o que está acontecendo? Ó, toda vez que eu tiver o expoente aqui com o mesmo valor, a mesma quantidade que seja no índice, o resultado é sempre o número que está aqui na base, que é o radicando aqui a base 2. Aqui no caso o 3. Olha só outros exemplos. Raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado é igual a 8. Veja que se calcularmos, ó, 8 ao quadrado é igual a 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Quando não tem nada aqui no índice, considere como sendo o 2, tá bom? Então aqui, ó, outro exemplo. Raiz cúbica de 12 elevado ao cubo. Tá vendo que não precisaria nós calcularmos 12 elevado ao cubo para depois extrair a raiz cúbica, que dá na mesma? Então aqui seria o mesmo que fazer uma simplificação aqui, ó. Esse expoente eu simplifico com o índice. Se for o mesmo, vai dar 1 e sobra apenas o que está aqui. Então isso aqui é igual a 12. Agora, olha a aplicação disso numa situação de um cálculo algébrico, por exemplo, quando você tem letras envolvidas. Raiz quinta de, colocar entre parênteses, que a base aqui é x mais 2, elevado à quinta potência. Veja que para calcular x mais 2 elevado à quinta potência, daria um trabalho enorme para depois extrair a raiz quinta deste valor. Usando a propriedade, que nós já verificamos com exemplos numéricos, vejam que quando eu tenho os expoentes e índices do mesmo valor, o expoente e o índice com o mesmo valor,
permanece simplesmente aqui a base. Então a resposta aqui de x, raiz quinta de x mais 2 elevado à quinta, é o próprio x mais 2. E acabou. Então, generalizando, a propriedade poderia ser descrita assim, ó. Para qualquer que seja a situação, qualquer que seja o número, aliás, assim, ó. Raiz enésima de a elevado a n. Então aqui eu tenho o expoente n, que é o mesmo número da raiz n. Quando eu uso letras iguais, quero dizer que são números iguais. Isto aqui é igual a A. Com algumas condições aqui, ó. Com este A aqui pertencente ao conjunto dos números reais não negativos. E este n, tanto o expoente quanto o índice, pertencente ao conjunto dos números naturais. E este n também tem que ser maior do que 1. Não pode ser menor do que 1, tá? Porque aqui não tem sentido nenhum o que dizer então do zero. Não tem sentido nenhum, tá? Não existe. Tudo bem? Então está aí a propriedade aqui quando o índice e expoente são iguais. Forte abraço, até a próxima!